Boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindos. Até parece que nós estamos no inverno, pleno sábado de verão, quase, né? Um pouquinho frio, mas estamos aqui. E vamos trabalhar um pouquinho. Vamos utilizar aqui uma fala de Jesus ao povo judeu na sua época, e que eles fizeram de conta, os doutores da lei fizeram de conta que não entenderam a mensagem, mas eles sabiam, eles conheciam a lei, porque eles conheciam o Antigo Testamento muito bem. E quando Jesus diz lá em João, vós sois deuses, tudo que eu faço vós fareis e muito mais, na verdade ele retira isso dos Salmos, porque isso está lá no Antigo Testamento, nos Salmos. Então assim, por isso que ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. E ele se vale dessa máxima, vós sois deuses. Deuses no sentido de que nós somos co-criadores. E um dia seremos nós e Deus seremos um também, como Jesus diz na sua época, eu e o Pai somos um. E ele foi questionado muitas vezes, nós vamos ver aqui, por conta dessa fala dele. Porque o povo judeu considerava ele um homem comum. E por isso que eles falavam que ele estava blasfemando quando ele falava que ele, o Pai era um, e por conta dos milagres que ele fazia. Eles queriam apedrejar muitas vezes, mas Jesus sempre tinha saídas. E se valia sempre da lei antiga para situar aquele povo. Para entendermos essa máxima de vós sois Deus, e aqui está falando no futuro, porque isso aqui é uma condição de espíritos perfeitos, nós estamos caminhando, né? Um dia chegaremos lá. O que nós precisamos entender aqui? Que nós somos espíritos imortais. Então, o primeiro passo é que nós temos que entender de imortalidade da alma. Somos espíritos imortais, somos únicos, não há duas pessoas ou dois espíritos iguais. Ah, mas um espírito pode tomar o corpo de alguém? Não, não. Nosso corpo, ele é nosso. Nós podemos ser assediados, ser obsediados e tudo. Mas em momento algum nós não vamos ter o nosso corpo tomado por outro, por um espírito, outra pessoa. Então somos espíritos que estamos nessa viagem, estamos dentro da eternidade. Somos eternos, mas nós estamos dentro da eternidade já desde sempre. E assim nós vamos continuar até chegarmos na condição de espíritos crísticos. E vai ter uma fala de Jesus, quando ele diz aqui, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E aí vamos pensar em tudo aquilo que Jesus fez na sua época. E ele está falando isso para nós. Fazer o que eu faço e muito mais. Então assim, por quê? Porque a época dele, do espírito crístico, ele tinha condições de fazer o que ele fez. Nós um dia chegaremos nesta condição. Só que como todos os espíritos continuam evoluindo, um dia quando nós formos espíritos crísticos, e fazer isso que Jesus fazia, Jesus já vai estar num outro estágio. Esse espírito vai estar num outro estágio, fazendo coisas muito mais grandiosas do que isso que fez na sua época. Nós também um dia chegaremos lá. Quanto tempo? Porque às vezes nós somos curiosos, a gente vê isso nos grupos de estudos. Quando que nós vamos chegar? Qual é o tempo de cada um? Quanto tempo nós estamos nessa viagem? Qual é a nossa idade espiritual? Somos espíritos jovens? Somos espíritos mais envelhecidos? Nós somos espíritos eternos. Já temos alguns milhões de anos de existência. Hoje nós estamos nesse corpo, já tivemos milhares de corpos, de outros corpos, homens, mulheres, né? Porque sexo é o espírito que escolhe. Nós estamos nessa caminhada. Então, assim, a pressa é de cada um de nós
Jesus sabe, aliás, Deus sabe que todos nós um dia seremos perfeitos, porque Ele criou para isso. Uns podem chegar mais atrasados, outros mais depressa. Aí vai depender de cada um de nós. Hoje nós já estamos num estágio talvez bem adiantados. Quantas existências ainda precisamos permanecer aqui na Terra? Vai depender de cada um de nós. Talvez daqui 3 existências, dependendo do trabalho de cada um, a gente já tenha a condição de ir para um mundo melhor. Mas talvez a gente tenha que ficar aqui mais 10 encarnações, mais 1000 anos, mais ou menos. Quem sabe, daqui 1000 anos a gente, numa Terra já em condições melhores, dos 100 os conflitos que a gente tem hoje, uma Terra melhorada, porque nós vamos estar num mundo já de regeneração, né? Então, assim, vai haver mal ainda? Vai, mas sim, muito pouco. As doenças já não vão mais existir. Talvez lá no futuro a gente tenha ainda algumas doenças psicológicas, porque será a doença do futuro, problemas psicológicos. Por quê? Nós vamos estar resgatando os nossos problemas morais. Então, assim, muito em breve a gente não vai ter mais as doenças que a gente tem hoje, problemas físicos. Nós vamos ter problemas mentais por conta dos nossos problemas morais. Porque isso é o que está atrasando a nossa evolução, nossas dificuldades morais, né? Nós ainda temos dificuldades com algumas coisas, às vezes queremos levar vantagens em alguma coisa, muitas vezes a gente desliza para o ilícito sem querer, mas vai, né? Ou nos deixamos ser puxados por outros, ser guiados por outros, mas vamos vencer, né? Nós vamos vencer essa condição. Então lá, a afirmação de Jesus de que vós sois deuses, leva-nos a uma profunda investigação, se considerarmos que, de acordo com a resposta contida lá no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, que é Deus? E lá a resposta vai estar que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Restaria a conclusão de que possuímos essas qualidades inerentes ao Criador latentes em nosso espírito, né? Então, assim, será que nós temos essas qualidades inerentes ao Criador? Temos. E aonde que está tudo isso? Para os nossos estudantes, né? Ou para aqueles que já vêm há algum tempo já, e muitas vezes é falado, onde que está escrita a lei de Deus em nós? Na nossa consciência, né? Então nós temos em nós tudo aquilo que faz parte do Criador, nós temos uma porção em nós. Só que nós temos que descobrir isso. Esse é o nosso desafio. E aí vem aquela fala antiga lá dos gregos, onde estava lá escrito no templo, conhece a ti mesmo. Esse é o nosso desafio, nos conhecer, saber quem somos. Quem sou eu, né? Em que estágio que eu estou? Então é a partir de nos conhecer, saber das nossas potencialidades, saber das nossas dificuldades ainda, é que nós vamos caminhando nessa perspectiva de um dia ser espíritos perfeitos. E daí, quando Jesus afirma que vós sois deuses, nós somos, mas estamos nessa caminhada. Todavia, essa dedução merece maior reflexão. A filosofia socrática, lá meios 500 anos antes de Cristo, ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar sua própria realidade. Daí a célebre frase atribuída ao filósofo, conhece a ti mesmo. O conteúdo da ideia de Sócrates, séculos após, foi reproduzido através dos ensinamentos do mestre ao afirmar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade era essa que Jesus falava? Conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Porque enquanto nós estivermos presos na nossa própria ignorância, nós não vamos descobrir verdade nenhuma. Então qual que é a verdade? É saber que nós somos espíritos imortais e que estamos nessa caminhada rumo a espíritos perfeitos. E isso está dentro de nós. À medida que nós vamos caminhando de uma encarnação para encarnação, nós vamos fazendo essas descobertas. Até um tempo atrás, muitos de nós não faziam ideia que a vida continuava depois da morte. Podia até pensar algo parecido, mas não tinha essa informação concreta. E aí, por isso, o medo da morte era tão terrível para muitas pessoas, e ainda é hoje ainda. Porque não sabe o que vai encontrar depois. Então, assim, sabendo da nossa condição hoje, de espíritos imortais, o fenômeno da morte já não traz tanto medo, porque a gente sabe que vai continuar existindo. A dúvida aí, qual será a minha condição depois? Será que eu vou sofrer um pouquinho? Será que eu vou ser logo acolhido do outro lado da vida? Aí entra todo o nosso trabalho que nós fazemos hoje, o nosso comportamento moral. Nós já somos pessoas boas ou nós ainda ficamos matando, nós ficamos falando mal ainda dos outros, nós ainda estamos julgando as pessoas? Porque enquanto nós estivermos fazendo julgamentos, questionando as coisas, vendo injustiças do ponto de vista dos nossos olhos, é lógico que a gente vai ter algumas perturbações do outro lado da vida. Mas à medida que nós aceitarmos a vida como ela é e está tudo certo, as nossas condições já serão melhores. Amparados todos nós estamos, todos. Só que nós temos que permitir também. Nós precisamos ver que estamos, nós precisamos saber. Porque às vezes a gente tem uma ideia de anjo da guarda, mas não sabe até que ponto ele está perto ou não de nós. E ele sempre está perto. Às vezes nós, por conta dos nossos atos, estamos um pouquinho mais distantes. Mas o nosso anjo da guarda sempre está por perto, nos amparando, nos inspirando naquilo que nós temos que fazer de bom. Essas questões devem ser interpretadas à luz da razão e, ao mesmo tempo, devem igualmente conduzir-nos a outra análise que se encontra na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi direcionada no sentido do conhecimento da nossa realidade psicológica. O Espírito da Verdade afirmou, de forma peremptória, de forma objetiva, que está na nossa consciência, aquilo que nós já falamos antes. Então, a lei de Deus está na nossa consciência. O ser humano é uma entidade em construção. Então, isso somos nós. Pessoas em construção. Necessitando autodescobrir-se para projetar-se no espaço infinito e ocupar o lugar que lhe foi destinado pelo Criador. Então, é essa caminhada que nós estamos. A cada dia, o nosso objetivo é de ser pessoas melhores. Deve ser. Nós não podemos querer andar para trás, não tem como. Nós não vamos mais retrogradar. Podemos estacionar, mas a nossa tendência é de seguir, é de continuar caminhando. Nós podemos até ficar um dia sem fazer nada, que não vai levar a lugar nenhum, porque é um dia sem futuro. Porque o nosso futuro sempre depende daquilo que nós estamos fazendo agora. Então, assim, aquela ideia, o que vai ser o meu amanhã, pensemos naquilo que eu estou fazendo hoje. E esse é o resultado do nosso futuro. Assim, não há consequência
Ou não há uma reação se não houver uma ação, um ato antes. E como que nós vamos julgar as coisas? Se estamos certos ou não? Ou quem vai julgar? Então é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência que vai nos julgar. É o juiz. Nós temos um juiz dentro de nós mesmos. Eu posso fazer algo e eu posso pensar nas consequências daquilo que eu fiz. E saber se aquilo está certo ou não. Essa resposta nós já temos dentro de nós. Podemos até colocar alguma dúvida, mas nós temos essa resposta daquilo que é certo para nós. E aí Jesus continua falando. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Então, aquilo que nós já falamos lá no começo do Vós sois deuses. Quando ele diz, tudo que eu faço, vós fareis e muito mais. Então, é isso que nós temos que guardar dentro de nós. E aí, se nós ainda hoje não temos condição de fazer muita coisa, podemos nos esforçar, trabalhar mais para ser espíritos melhores, para chegar nessa condição aqui. De tudo aquilo que Jesus fez, nós termos condições de fazer e ainda fazer melhor. E aí está lá no Salmo, porque ele, nesse momento ele está lá discutindo com o povo judeu. Eu disse, na verdade, que é a frase dos Salmos. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Escrito lá nos Salmos de Davi. Né? Continuando. E aí Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Porque o povo era curioso. Jesus fazia coisas tão grandiosas que eles não tinham como detê-lo e não compreendiam. Tamanho, porque assim, eles olhavam para Jesus e falavam assim, mas como que esse homem tem mais sabedoria do que nós, porque eles se consideravam homens inteligentes, mas não entendiam. E por isso eles acabavam sempre discutindo e querendo apedrejar. Se tu és o Cristo, dize-no abertamente, respondeu-lhe Jesus. Já vou-lo tenho dito e não o credes. Porque Jesus falava a todo momento que ele era o Cristo. Mas eles não acreditaram, como não acreditam hoje ainda. A gente observando a guerra hoje lá do povo judeu e o povo da Palestina, que é o povo árabe, que são duas famílias, são primos, é uma briga desde sempre, desde os tempos de Abraão, quando o primeiro filho de Abraão, que era com a serva, ele vai para uma direção e o segundo filho vai para outra direção. O primeiro vai formar o povo árabe e o segundo vai formar o povo judeu. E hoje é uma briga de primos, é uma briga de família. Eles são meio-irmãos. Ismael é com uma escrava e Isaac depois é com a Sara. Isso. E daí o Ismael dá origem ao povo árabe e o Isaac... É uma família, na verdade. Cristão seria, né? É da mesma família. Então, assim, são irmãos, mas eles não se entendem. Porque já não entendiam lá na parábola de Jesus, quando o doutor vai pedir lá, mas quem é meu irmão? Né? E aí Jesus vai narrar a parábola do bom samaritano. Então eles não se entendem desde sempre, vão continuar mais 1000 anos fazendo guerra. Porque a ideia é um liquidar o outro. Essa é a ideia. Tanto o povo judeu quer terminar com o povo árabe, quanto os árabes querem exterminar o povo judeu. Então é uma briga que vai demorar alguns anos ainda. Talvez 1000 anos. Então é assim, quem morreu de um lado vai renascer do outro lado.
Quem é árabe vai nascer judeu, quem é judeu vai nascer árabe. Para ir acertando as contas. Hoje você morre, amanhã você vai matar. É aquela história do Chico que eu já narrei algumas vezes. E aí se passa muitos e muitos anos, porque vai precisar morrer muitas vezes de um lado, matar de outro, até que se faça justiça na situação. Como é um povo teimoso, vai demorar um pouco. Isso a gente vê por nós, nas nossas teimosias. Às vezes a gente sofre porque é muito teimoso. E eles são teimosos e não aceitam essa condição. Porque eles se acham inteligentes. Os dois lados se acham inteligentes. E assim, é curioso que qualquer exército, eles têm condições de acertar quilômetros, um míssil, uma bomba na cabeça de um alfinete. Tem tecnologia para isso. Mas eles só acertam em mulheres e crianças. Né? É para fazer o outro sofrer. Quando você mata criança e mulheres, você quer que o outro sofra. É uma ideia terrível, trágica. Então, assim, quando é que o amor vai florescer aí? Vai demorar um pouco. Mas é essa a condição. E isso lá desde os tempos de Cristo, que eles questionavam essa situação. Então, assim, aí Jesus diz para eles assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Então, assim, tudo aquilo que Jesus fazia, ele estava fazendo em nome de Deus, em nome de nosso Pai. Mas o povo judeu não entendia esse processo. Como é que alguém vai querer se igualar a Deus? Porque Jesus falava assim: eu e o Pai somos um. E essa era a briga deles. Ah, você está blasfemando, né? E aí a discussão continua. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Jesus falando para o povo judeu. Como já vou tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Porque Jesus conhecia o povo que estava andando com ele. Esse povo já tinha mudado. Esse povo outrora já tinha sofrido tanto, que agora o sofrimento fez eles crerem em Jesus, crerem numa vida melhor. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque aquele povo lá, eles já não precisavam renascer para ser mortos de novo, ou para matar. Já tinham um entendimento, assim como nós hoje temos esse entendimento já. Nós não precisamos mais matar, porque nós vamos sofrer amanhã. E Jesus sabia das ovelhas dele, que já era um povo brando, já era um povo humilde. Já tinha sofrido tanto em encarnações passadas que agora estavam em outra perspectiva. Assim como esse povo agora vai chegar um dia que eles vão se amansar também. Mas ainda quantos séculos vai precisar? Vai depender deles, né? Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, e eu e o Pai somos um. E aí, essa era a briga de Jesus, né? O que o povo judeu vai fazer? Vai pegar em pedras novamente. Então, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Ele começa a questionar o povo, os doutores da lei e os fariseus que estavam junto. Que aí ele vai se valer do Antigo Testamento, porque isso o povo sabia, conhecia. Então Jesus sempre tinha uma saída. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo.
Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, lá nos Salmos, sois deuses? Porque eles tinham esse entendimento, que eles eram deuses. Então o povo judeu tinha esse conhecimento, mas eles pensavam que só eles dominavam essa situação. E aí quando Jesus faz com que eles despertem para isso, daí ele fala assim, não, ele sabe muito mais do que nós. Acabam não apedrejando, vão esperando um outro momento. Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Então Jesus questionando eles, né? Então assim, se está escrito lá nas escrituras, por que vocês estão me questionando que eu e o Pai somos um? Claro que Jesus estava nessa condição de espírito crístico já. Os homens da sua época não. Mas eles são seres perfectíveis como nós. E vamos chegar lá também. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Quer dizer, se Jesus não fizesse todos os milagres que ele fez, aí é que o povo judeu não ia acreditar nele. Mas, se eu as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Porque até então ninguém fez coisas que ele fez. Então, assim, era para o povo acreditar nas obras. Porque se as obras, e eles acreditavam nas obras, se as obras eram boas, provinham de Deus, então Jesus era o enviado. Mas essa era a dificuldade deles aceitarem. Jesus ser o enviado. Observe que nessa passagem Jesus cita a lei já existente, ou seja, o Salmo 82, no versículo 6. Não faz nenhuma afirmativa, nem a anula. Usa a própria lei judaica para calar a boca da turba, pois a lei referia-se a homens comuns, embora homens de autoridade e prestígio, juízes, muitas vezes citados pela tradição judaica como deuses. Então, eles tinham nos escritos dele, no Antigo Testamento, as citações de deuses, que os homens comuns, independentemente da cultura, da formação, eram deuses, né? Então, eles questionavam Jesus gratuitamente. Aí, somente através do processo do autoconhecimento, o ser humano começa a extrair das profundezas do seu subconsciente um diamante incrustado na rocha bruta para em seguida lapidá-lo, com o propósito de convertê-lo em joia cristalina e fulgurante. Então, como que nós vamos sair, nós e a humanidade inteira? Através do processo de autoconhecimento. Sempre ter em mente aquela máxima lá do conhece a ti mesmo, que é que nós vamos conhecer a verdade. E isso vai facilitar a nossa condição. Nós somos um sol de potencialidades. Quantos por cento? Então temos 100% para ser utilizado. Qual é a porcentagem que nós já estamos desse 100%? Que já somos? 1, 2, 3%? Há quem diga que a gente está entre 2,5% e 3%. Então, olha, para chegar a 100%, temos que nos descobrir muito ainda. Mas somos esse sol de potencialidades. Então, nós temos condição de andar. Somos uma joia bruta, uma pedra bruta,
mas com o potencial de ser lapidado e virar um diamante de alto valor. Por hora, o nosso valor ainda está pequeno, está valendo poucas criptomoedas, né? Então, assim, a imersão, esse mergulho, que se realiza na direção do nosso eu, converte-se em profundo ato de compreensão da realidade espiritual individual, com o propósito de adquirir consciência do que somos e iniciar o processo de construção daquilo que pretendemos ser. Pretendemos ser alguma coisa melhor, né? Então, assim, é saber quem nós somos hoje para chegar nesse potencial de futuro. O que é que eu quero ser? É como nas nossas profissões. Vamos, ao longo da nossa vida, nos aprimorando nas nossas profissões, nos qualificando. Se nós podemos fazer isso na nossa vida profissional, nós podemos fazer isso com o espírito que nós somos. Vale a mesma situação. Precisamos nos qualificar espiritualmente também. Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, afirmou que a doutrina de Cristo tem grande poder exatamente porque requer a perfeição absoluta, isto é, a identificação do sopro divino que se encontra na alma de cada homem com a vontade de Deus, identificação do Filho como Pai. Então, Jesus estava certo no propósito dele, né? E essa é a ideia que nós precisamos ter. Chegar nessa identificação perfeita com o Pai. Até quando o momento que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Porque todas as nossas ações, todos os nossos atos, nós já não estaremos mais fazendo coisas equivocadas. O bem, ele será no grau máximo. O nosso processo de fraternidade, de bondade, de amor, nós não vamos questionar mais nada, nós não vamos julgar mais nada, nós vamos fazer naturalmente. E aí Allan Kardec vislumbrou nos fundamentos da doutrina espírita uma ciência na busca da verdade, do autoconhecimento, da introspecção analítica, da reflexão cognitiva sobre a nossa própria realidade e a do próximo. Então nós temos todos esses fundamentos dentro da doutrina espírita para que a gente possa estudar e nos conhecer melhor. Basta ler, basta estudar. Às vezes precisamos ler 3, 4, 5 vezes. Divaldo já leu o Livro dos Espíritos mais de 20 vezes. Quantas vezes nós lemos o Livro dos Espíritos? 1, 2, 3? E às vezes a gente questiona ainda quando tem que ler 2 vezes. Muitas coisas que tinha em nosso lar, eu só fui entender na 3ª leitura. Porque na primeira eu fiquei vendo os personagens, algumas coisas, depois eu fui fazendo outras descobertas, fui estudando. E a cada leitura nós vamos fazendo outras descobertas. Isso vale para todas as obras. Isso vale para todos os best-sellers que a gente lê. Porque nós lemos, muitos leem outras obras. Às vezes ficamos na primeira leitura. E o Divaldo, quando ele vai fazer uma exposição, e ele vai falar de um best-seller, ele leu meia dúzia de vezes no mínimo. E às vezes a gente lê uma obra uma vez e a gente se bota a falar dela, né? Então temos que ler muitas vezes para ter entendimento. Porque a cada leitura nós vamos fazer descobertas. E a cada viagem aqui, a cada imersão para dentro de nós vamos descobrir um pouco de nós mesmos. Mas é essa viagem que a gente precisa fazer, né? Além daquelas viagens que nós programamos ao longo do ano, precisamos de vez em quando programar uma viagem para dentro de nós também. Segundo Joana de Ângeles, essa viagem ao desconhecido na direção do nosso subconsciente é o desafio que a filosofia espírita nos convoca para compreender o significado real da encarnação e da evolução. Evoluímos por etapas, porque em cada retorno à matéria,
o homem adquire novos conhecimentos, que se somam aos anteriores, para, a partir de um determinado momento, compreender o significado e a razão da existência. Então, o que nós somos hoje já? Um conjunto de todas as nossas encarnações anteriores. Então, hoje nós estamos na nossa melhor versão, como dizemos. Nem mais, nem menos. Então, somos esse HD cheio de informações do passado, que vamos colocar ainda nele muitas informações para frente ainda. Certamente que o momento culminante para o espírito se revela quando inicia o autoconhecimento. Compreender é uma conquista que envolve saber, que se desenvolve na busca da consciência da realidade que nos envolve. Dessa forma, o ensinamento do Cristo nos conduziu a 2 desafios: conhecer a nós mesmos e nos libertarmos das algemas que nos prendem ao dogma, ao preconceito e à ignorância, para, a partir do conhecimento dessa realidade, alçar voo na direção do autoconhecimento. Então, por ora, ainda nós estamos algemados às nossas próprias algemas, que nós as fundimos, fabricamos. Precisamos abrir essa cela que nós estamos presos. E essa cela é o nosso corpo. Nosso corpo é a cela que prende o nosso espírito. Então, assim, para que a gente possa se libertar dessa condição, nós temos que melhorar. Para que um dia não precisemos mais reencarnar. Enquanto precisarmos reencarnar, nós vamos estar algemados ainda. Por quê? Porque estamos no processo de resgate dos nossos débitos do passado. À medida que nós vamos pagando essa continha, nós vamos nos depurando, melhorando. E, ao iniciarmos essa viagem, assumiremos o controle da nossa alma, instrumentando-nos para descer nas profundidades do nosso eu, que nos conduzirá às alturas das imensas cordilheiras do conhecimento, da compreensão e do significado da linguagem divina. Seremos donos do nosso destino. Para finalizar, e nessa circunstância, poderemos realizar nossas escolhas, conscientes dos efeitos que elas produzirão em nossa existência. Seremos os deuses anunciados pelo Cristo. À medida que nós vamos fazendo nossas descobertas, nessas nossas viagens ao nosso próprio interior, nós vamos chegar nessa condição aqui de deuses, de espíritos perfeitos. Obrigado pela atenção, pela paciência, muita paz, amor e luz a todos.